Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Professor Marcelo aqui. Hoje a gente vai dar seguimento na nossa aula dos vírus. Essa seria a parte 2, aula 2 dos vírus. E aí a gente vai comentar mais características sobre eles, certo? Vamos lá então. Na aula passada, uma revisão bem rápida, aula 1, né? Vamos revisar rapidão. A gente aprendeu que vírus vem da palavra veneno, do latim, e que eles têm entre 15 e 300 nanômetros. A gente viu também aquela relação, né? Quando fala que tem entre 15 e 200 nanômetros, 15 e 300 nanômetros, a gente viu qual é o nível de um nanômetro, né? Então, quão pequeno é isso? Então, 1 centímetro tem 10 milímetros. Cada milímetro tem 1000 micrômetros. E cada micrômetro tem 1000 nanômetros. Então, isso é muito pequeno, certo? A gente viu, por exemplo, que uma célula vermelha do sangue, que tem nessa imagem aí, que é uma agulha, e com células vermelhas, as hemácias ali, cada hemácia tem aproximadamente 7 micrômetros de diâmetro. Então, ela tem 7.000 nanômetros de diâmetro, enquanto um vírus tem 15 a 300 nanômetros. Então, só uma hemácia já é muito, muito, muito maior do que um vírus. Só para a gente ter uma noção de tamanho, né? Os vírus têm entre 15 e 300 nanômetros. A gente viu também que os vírus não possuem células, né? São seres acelulares, não tem nada de metabolismo neles. Tu nunca vai ver um vírus. O vírus está processando a comida, fazendo a digestão, depois vai lá, faz as fezes. Não, ele não tem nenhum processo biológico dentro dele, certo? Ele tem basicamente DNA ou RNA, que é o material genético, e algumas proteínas em volta dele. Nós vimos também que eles só podem fazer coisas dentro das células, né? São parasitas intracelulares obrigatórios, e nós vimos que quando eles chegam na célula, quando eles infectam ela, eles vão usar a célula para fazer cópias de si mesmo, vão fazer várias cópias, e aí na saída deles eles podem fazer com que a célula hospedeira morra, beleza? E aí vimos que existem algumas doenças causadas por vírus. Alguns exemplos aí são catapora, hepatite B, AIDS, gripe, sarampo e poliomielite, né? Vamos seguindo então para a nossa nova aula. Bora lá. As proteínas, gente, em volta. Lembram que eu falei que o vírus tem material genético, que pode ser DNA ou RNA, e tem proteínas em volta dele, formando o chamado capsídio. Esse daqui já é nosso conteúdo novo. As proteínas em volta a gente chama de capsídio, tá? É como se fosse uma cápsula, né? De proteínas em volta do vírus. Então, lá na primeira imagem, a gente tem um modelo, ali é um modelo com RNA e o capsídio em volta. Agora, aqui do meu ladinho é uma foto, eu chamo de foto, né? É uma fotomicrografia, beleza? Mas é como se fosse uma foto, né? Então, essa parte laranja aí que vocês estão vendo, do vírus do mosaico do tabaco, é o capsídio, ok? E dentro dele está o material genético, tá? Esse é um formato que os alunos falaram que lembra aquele salgadinho de palitinho, né? Verdade. Vamos seguindo. Pode ter também outros formatos, ó. Então, por exemplo, nesse outro modelo aí, a gente vê que o capsídio tem esse formato mais diferentão. Se não me engano, é docaedro esse formato aí, com vários lados aí, 12 lados. Estou na dúvida agora do nome do formato, tá? Mas aí tem aí esse capsídio, de novo, com as proteínas em volta, e dentro tem o DNA. Lá é modelo e aqui do meu ladinho é uma fotomicrografia, beleza? Então, quando tu olha isso daqui, entenda que dentro tem aquilo lá, ok? Tem também alguns vírus que têm uma camada a mais de proteção do seu material genético. Eles vão ter, às vezes, um envoltório lipoproteico. O que é isso? É como se fosse uma cápsula em volta deles, mais uma cápsula, né? Além do capsídio. Então, lá no modelo, vocês estão vendo que tem lá o capsídio, tem material genético dentro. Um aluno falou que isso aí parece uns cigarros, né? Então, tem ali vários cigarros, é como se fossem, então, vários capsídeos com RNA dentro, só que em volta dele, a gente tem esse envoltório, um envelope, beleza? Alguns vão chamar de envelope membranoso, envelope viral e é o envelope lipoproteico, né? E por que é lipoproteico? Lipo tem a ver com lipídio, gordura, né? Lipoaspiração, tirar gordura. Então, lipo é gordura e proteico, proteína. Então, é uma mistura de gordura e proteína nesse envelope. Por isso que quando a gente lava a mão com sabão, com detergente, com esses
materiais para limpar, a gente desmancha a gordura. Lavar a mão com sabão desmancha a gordura, tira a gordura que está impregnada ali. Então, quando tu utiliza sabão e água, tu pode desmanchar esse envelope. Assim tu vai tirar, vai evitar esses vírus. Por isso que a gente recomenda muito. Lave a mão com sabão, beleza? Seguindo, tem alguns formatos mais diferentões. Esse daí, para mim, gente, é o vírus mais diferentão que tem. Olha só, ele não parece uma aranha? Às vezes ele me parece uma aranha, às vezes parece um pernilongo, né? Então esse daí a gente vê que ele tem algumas fibras, tem cauda, tem cabeça, né? É bem diferentão esse aí, o bacteriófago T4. Ele tem esse nome aí, bacteriófago, porque ele infecta bactérias, né? Fago tem a ver com comer, né? Bactérias, né? Bactéria. Então, ele infecta bactérias. Beleza? Tem T4, tem T5, tem outros tipos aí, tá? Seguindo, bora lá. O conjunto todo, gente, com tamanho e forma típico de cada grupo, a gente chama de vírion. Na superfície do vírion tem algumas proteínas e elas são aptas, elas são capacitadas a se ligarem em partes específicas da célula que aquele vírus quer infectar. Não sei se está dando para entender, mas assim, quando um vírus vai chegar numa outra célula, numa célula para infectar ela, a primeira parte do vírus que vai encostar na célula são essas proteínas da superfície, tá? Essas proteínas da superfície, elas têm átomos que são capazes de se ligar nos átomos da célula, da membrana da célula, ok? Deixa eu ver a próxima imagem aqui que explica isso. Ó. Então, aqui a gente tem um exemplo. O vírus SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, beleza? A gente tem ali em volta dele alguns espinhos, né? Os spikes ali. Então, esses espinhos, foi dado um zoom aí em um desses espinhos e a gente vê que é uma proteína muito grande ali, vários átomos ligados, vários e vários e vários átomos ligados. Esses átomos se ligam na membrana das nossas células. E é assim que ele infecta, é assim que ele se liga, que ele adere à nossa célula. Beleza? Por isso que existe tanta preocupação com essas proteínas. A gente nem sempre vai tratar o que tem dentro do vírus. A gente vai tratar essas proteínas. Porque se a gente conseguir impedir ele de ligar na nossa célula, ele não vai infectar, beleza? Então, e isso é tão específico, por isso que um vírus não tem um vírus que vai infectar tudo. Os vírus são específicos. Tem vírus que vai atingir humano, tem vírus que vai atingir plantas, porque as proteínas dele são aptas para aquele tipo de célula. Para outro tipo de célula, os átomos não vão se ligar. Entenderam? Por isso que eu coloquei aqui atrás de mim a imagem de uma fechadura. Deixa eu me deslocar e escolhi o mesmo lugar. Peraí. Aí. Então, é específico como uma chave que encaixa numa fechadura. Cada formatinho da chave é feito para aquela fechadura. Então, cada parte do vírus, cada átomo naquelas proteínas ali, eles se adaptaram para encaixar exatamente na célula que ele quer infectar. Beleza? Vamos seguindo. Agora, como que os vírus se reproduzem, né? Porque alguns vão dizer que vírus é um ser vivo pelo fato de que ele se reproduz, beleza? Ele não tem célula. Outros dizem que não é um ser vivo porque não tem célula, né? E outros já vão dizer, não, mas ele se reproduz, né? Então, como que ocorre essa reprodução? Eu peguei um exemplo aqui, que é, de novo, o bacteriófago, né? O bacteriófago T4, ou só chamado de fago T4. E aí, como exemplo, eu vou mostrando as etapas. Ó, a primeira etapa, essa parte maior aí é a bactéria, tá? Esse desenho maior aí é a bactéria. A primeira etapa é a adesão, quando o vírus vai aderir à bactéria, vai se grudar ali, com aquelas proteínas ligantes, certo? Ligou na membrana da bactéria. O próximo passo é a penetração, onde ele vai injetar o material genético dele. No momento que ele injetou o material genético, vem a terceira etapa, que é a biossíntese, onde a bactéria vai replicar, ela vai sintetizar cópias daquele material genético. As bactérias têm, todas as células, na verdade, têm mecanismos para fazer cópias de material genético. Por quê? Porque a célula se divide, né, em duas, né, a mitose. Então, antes dela se dividir, ela tem que ter cópia do material genético, porque se ela se dividir e ela tem só um material genético, vai ficar um material com uma célula e a outra não. Então, ela precisa duplicar isso, ela precisa ter cópias do material genético para poder se dividir em duas células e cada uma ter o seu próprio material. Então, ela tem mecanismo de copiar material genético.
Então, quando o vírus injeta o material genético nessa célula, ela faz cópias dele. E fazendo essas cópias, elas vão se juntando, essas peças que foram copiadas, e vão formando os novos vírus na etapa da maturação, né? Vão se formando os novos vírus, até ocorrer a liberação, que está aqui atrás de mim, onde os vírus já estão prontos e vão romper a célula saindo dela, beleza? Então eu trouxe aqui para vocês um vídeo que mostra exatamente isso. Aqui é um modelo, tá? Os alunos me perguntaram se o vírus fica piscando, ó. Na verdade, eles fizeram isso só para mostrar cada parte, tá? Então ali dentro, ó, o material genético dele, ó, todo enroladinho, ó. Aí são bactérias ciliadas, né? Que tem os cílios aí para se moverem. Aí o vírus aderiu na superfície da bactéria, injetou material genético, ó. Agora vem a parte da bactéria lá dentro que faz cópia. Percebam que esse mecanismo está fazendo uma cópia, ó, daquele material genético. Depois de feita essa cópia, essas moléculas vão se juntando e formando os novos vírus. E aí esses vírus rompem a bactéria saindo dela, várias cópias prontas já, certo? Então esse daí é um modelo, beleza? Agora eu tentei trazer aqui, deixa eu tentar ver se eu consigo trocar de slide. Aí, acho que agora eu consegui trocar. Eu trouxe aqui agora para vocês um vídeo real, tá? Aqui não é modelo, isso aqui é vídeo gravando ali do microscópio, beleza? Então aí vocês vão ver um bacteriófago infectando, aderindo na célula, injetando material. Ó, pegou o bacteriófago, aí é modelo, né? Beleza, pegou ali, aderiu, ó o material genético passando, ó. A fita do material entrando. Viram? Interessante, né? Bem interessante. Quem gostou aí, volta um pouquinho no vídeo e assiste de novo, tá? Tem um outro vídeo aqui também, em que o título é Bacteriófago T5 DNA ejeção, ou seja, ele está colocando para dentro, injetando material genético, beleza? Então, vocês vão ver apenas a fitinha entrando e ficando ali penduradinha, beleza? Ó, dá para entender? A fita do material genético penetrou e ficou ali penduradinha, beleza? Tem um outro vídeo aqui em que vocês vão ver depois o rompimento, que é quando o vírus já se multiplicou bastante e vai sair da bactéria, dele rompe ela, beleza? Então olhem o título aí, E. coli bactéria, ou seja, a bactéria, o nome dela é Escherichia coli, que é aquela bactéria que causa diarreia, ok? Diarreia. Essa bactéria, Escherichia coli, ela vai ser rompida pela saída do bacteriófago. Então, vários vírus bacteriófagos estão sendo produzidos dentro da bactéria ali. Eles já se multiplicaram e quando eles saírem, eles vão romper a bactéria. Então a única coisa que vocês vão ver é como se fosse um balão explodindo, tá? Porque os vírus estão saindo. Como os vírus são muito pequenos, tu não vai ver o vírus, mas tu vai ver a bactéria se rompendo. E isso é causado por esse vírus, ok? Então observem aí, ó. Ó, rompeu uma, rompeu outra, mais uma, ó. Outra. Aí saíram os vírus. Outro vídeo, ó. Vejam que elas vão se desmanchando. Só vê uma melequinha, que é os vírus que saíram dela, tá? Todas elas vão se desmanchando, ó. Interessante, né, gente? Muito interessante. Beleza. Agora, como que passa o vírus de uma pessoa para outra, tá? Alguns vírus podem ser transmitidos só pelo contato, ok? Então, como exemplo, nós temos aí a herpes. Só pelo contato já passa. Tem outros vírus que passam por secreções, ok? Vamos chamar de melequinhas, né? Melequinhas. Então, a gente tem, por exemplo, aqui embaixo, o vírus da raiva, que pode passar pela saliva de animais, um animal com raiva, um cachorro, um gato. Inicialmente era por morcegos, né? Aí na área urbana percebeu-se que cães, gatos também podem passar o vírus da raiva, né? Então ele passa pela saliva do animal que está infectado. Não é toda saliva, é se o animal está infectado. Aí ele pode passar pela saliva, beleza? Existe também o vírus da gripe, também passa por melequinhas, né? Só que ali são as gotículas do muco. Quando a pessoa está falando ali, as microgotículas já podem passar o vírus,
tá? E temos também o HIV, famosíssimo, né? Que tem esse símbolo universal ali do HIV, usem camisinha, né, gente? Então aí vocês podem ver que eles passam, o HIV ele passa pelos fluidos, como esperma e sangue, beleza? Seguindo, deixa eu me deslocar de novo. Eu tenho que começar a planejar os slides e decidindo em qual parte que eu vou me colocar, né? Então tem vírus também que pode ficar no solo, no esgoto, na água ou em alimentos contaminados. Então, por exemplo, a gastroenterite, tá? Ela pode ser causada, seria uma inflamação no sistema gástrico, né? Deixa eu escolher outro lugar aqui. Pronto. Lá na gastroenterite a gente vê como é um intestino saudável inicialmente e depois um intestino inflamado, né? Que é um exemplo da gastroenterite. Pode ser causada por vírus, tá? Gastroenterite viral. Temos também a hepatite A e E, tá? Que ela vai atingir já o fígado, né? Então eu vou querer também de vocês trabalhinho pesquisando essas doenças, beleza? E aí embaixo nós temos a poliomielite, beleza? Que causou ali a paralisia de muitas crianças, né? A, a, não é paralisia, é a dificuldade de movimentação deles. Agora me fugiu a palavra, gente. Mas eu vou pedir de vocês também pesquisa sobre estas doenças, tá? Deixa eu comentar aqui as últimas. Estamos chegando no final, gente. Calma aí. Temos também alguns vírus que são passados entre animais e humanos, ok? Vírus que os animais podem passar para os humanos. Então, esses vírus a gente chama de zoonoses virais, tá? Já dei um exemplo, que é o da raiva. E temos aí também não, é isso aí mesmo, já falei, é o da raiva. Me fugiu agora, me perdi aqui. A gente tem também os arbovírus. Arbo no início me lembrava árvore, né? Mas na verdade é para ser airborne, né? O ar de artrópodes e borne é a bordo, né? Então é vírus a bordo de artrópodes, ou seja, vírus a bordo de insetos carregando vírus. Então a gente tem o famosíssimo insetinho Aedes aegypti aí em cima, né? E ele carrega febre amarela, dengue, chikungunya, né? E até algumas encefalites também podem ser causadas por vírus que são carregados por insetos, ok? Então aí a gente já tem aí algumas novas doenças para vocês pesquisarem: febre amarela, dengue, encefalites e as outras que eu citei no slide anterior, tá? E aí agora é o seguinte, algumas nomenclaturas importantes de conhecer. Quando o vírus começa numa região, vou falar primeiro da epidemia, tá? Começa numa região e os casos vão aumentando e vai atingindo muitas pessoas, o contágio vai subindo, até que chega num momento em que começa a parar, já atingiu todo mundo, ou o pessoal já conseguiu uma vacina e vai diminuindo os casos, aí a gente tem uma epidemia, beleza? Uma epidemia de vírus. Mas em algumas regiões, aqui em cima de mim, a gente pode ter uma endemia. O que é isso? É um vírus que vem, atinge, pega muitas pessoas, depois ele passa, e depois de um tempo ele volta e atinge de novo muitas pessoas e passa, e depois ele volta. Então é um vírus sazonal, né? Um vírus periódico, um vírus que sempre tem de novo naquela região, né? Então isso a gente chama de endemia, ok? Por isso que em alguns locais vocês vão ver escrito assim, são doenças endêmicas, ou seja, doenças que são comuns já naquela região, sempre tem lá aquele problema, né? É uma endemia, tá? E quando o vírus atinge mais de um continente, aí nós temos uma pandemia, beleza? Como foi a Covid-19, ok? Agora, última curiosidade, gente, para acabar com isso daqui tudo. Formatos curiosos de vírus, tá? Eu trouxe aqui uma notícia da National Geographic. Meu Deus, eu sou horrível de inglês, tá, gente? Mas aí tem formatos muito inusitados de vírus. Tem vírus com formato de estrelinha de Natal, tem vírus com formato de tartaruga, né? Esse último ali embaixo, ali, para mim ele lembra um pirulito, né? Então tem um vírus aí que parece, alguns chamam de medusa, né? Então são formatos bem curiosos de vírus, beleza, gente? Então, gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.